Boa tarde a todos, a todas. Boa noite em Paris. Nós vamos dar início à segunda parte do colóquio com a conferência do professor Richard Escoffier. Eu vou fazer uma apresentação, do professor Richard. Richard Escoffier a obtenu son diplôme. Richard Escoffier obteve seu diploma. Só um momentinho. Richard Escoffier obteve o seu diploma de arquitetura na Universidade Paris 6 em 1980, assim como um diploma de estudos aprofundados de filosofia na Universidade de Paris 1, Panthéon Sorbonne, em 1984. O álbum da Jovem Arquitetura em 1900, ele criou no mesmo ano a sua agência para realizar o Centro Musical de Amiens em 2002 e a Maison das Associações do 18e Arrondissement em 2004. Mas ele também é curador e cenógrafo de várias exposições, como A Vida em Iluminação, na Escola de Belas Artes de Atenas, em 2002. Atenas, em 2002, Realismo Absoluto, a exposição do Pavilhão Grego, na 8ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza. Ele é professor titular desde 1992. Ele é atualmente professor de teoria e de projetos na Escola de Arquitetura de Paris Val de Seine, onde ele desenvolve intercâmbios com várias universidades estrangeiras, como a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, ou o Laboratório de Kembukuma, na Universidade de Tóquio. Ele dá, assim, a cada primavera, cursos magistrais online no pavilhão do Arsenal, em parceria com a France Culture, no âmbito da Universidade Popular, que ele fundou em 2011. Ele colabora regularmente com as revistas Archiscopie e DA, onde ele publica entrevistas com arquitetos internacionais que falam sobre seu percurso. Jacques Herzog, Herzog Piano, Paulo Mendes da Rocha, Hermann Hertzberger, Tadao Ando, Álvaro Siza, e ele participa também de encontros críticos de debate sobre a atualidade arquitetônica, organizada por Francis Helbert na Cité da Architecture e do Patrimônio, da Arquitetura e do Patrimônio. Ele é autor de catálogo da exposição de Question de Post-Impact no Centre Pompidou, em 1996. E As Cidades da Potência, nas edições Jean-Michel Blas, em 2000. E Os 4 Conceitos Fundamentais da Arquitetura Contemporânea, em 2011, edições Norma. O senhor tem a palavra, professor Escoffier? Muito obrigado, Igor. Eu peço desculpas de ter dado um CV tão longo, mas é preciso lembrar que eu sou arquiteto e crítico de arquitetura e educador, professor, e agradeço calorosamente por ter me convidado para esse colóquio, porque é um exercício que eu não tenho hábito frequentemente de fazer. Então, é uma honra muito grande para mim poder apresentar a minha intervenção neste colóquio com você e com a Cris. E antes de começar, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito impressionado
pelas duas intervenções. A sua, professor Igor, eu apreciei muito esta ideia de quase espaço que podem se tornar lugares. E essa ideia de potencialidade que é totalmente necessária para que um espaço qualquer possa chegar ao status de lugar. As suas duas intervenções entraram em correspondência, e eu apreciei muito isso. E vimos conceitos extremamente importantes para compreender a nossa contemporaneidade, especialmente de coabitação. Eu misturo um pouco as noções, os conceitos que vocês expuseram. O meu projeto foi um pouco diferente, mas eu vou tentar, de qualquer forma, ele vai estar ligado naturalmente às suas duas intervenções. O meu projeto é um projeto que eu pensei em fazer antes mesmo de ser convidado. Achei que era uma boa oportunidade para começar a pensar. E quando eu pergunto ao público de me desculpar, porque é um trabalho, não é um projeto que eu fiz durante anos e que eu apresento numa Assembleia Internacional, não, de forma alguma. É uma coisa que eu acabei de começar, então eu peço um pouco de indulgência de sua parte. Então eu vou explicar um pouco o que eu vou fazer. Eu aprecio muito esse autor, Michel Haigon, é um historiador e alguém excepcional. Não é um universitário, não é um acadêmico, ele só tem um certificado de estudos. Ele fala do poder da pintura e é também um historiador que fala das vanguardas arquitetônicas antes de 68. E eu me interessei por esta obra, porque ele descreve, é um período que é a época onde um arquiteto era capaz, assim como um homem político, era capaz de dar soluções contemporâneas. Vamos ver isso no início da minha exposição. E eu me interessei a este assunto porque eu tinha a impressão que, no final das contas, a arquitetura hoje é muito distante da política. Não existe mais uma articulação que havia naquela época entre qualquer arquiteto poderia se manifestar e dizer, bom, eu tenho soluções para esse problema, o problema da população, ou o problema das cidades que se desenvolvem sem razão, sem planejamento. Mas hoje, justamente, o que é interessante é que talvez voltamos, por isso que eu apreciei muito o discurso da Cris, é porque hoje voltamos, de fato, a uma articulação do político e da arquitetura, da política e da arquitetura. Então, vou tentar compartilhar a minha tela. Olá, est-ce que vous voyez? Vocês estão vendo a minha tela? Tá Sim, muito bem. A minha conferência se chama Onde Viveremos Amanhã. É uma obra desse autor, Michel Haigon, e justamente na época, antes de 68, ele se perguntava onde iríamos habitar, onde iríamos viver amanhã. Ele questionava, então, os arquitetos da sua época, arquitetos internacionais, por exemplo, essa proposta de arranha-céus que se estendiam em 3 dimensões do espaço e que poderiam crescer na horizontal. Então, esse projeto de Arata Isozaki é bastante surpreendente e hoje esta ideia do crescimento na horizontal, edifícios altos e também havia outro arquiteto, a outra arquiteta, Iona Friedman, que queria fazer estruturas espaciais acima de Paris para que pudéssemos habitar os céus. E depois
o arquiteto Paul Memon. É um pouco o que acontece em todos os países, como no Brasil, em São Paulo. Muitas vezes as cidades se constroem, são construídas e depois se esquece que não há infraestrutura, não tem vias para de circulação de automóveis, enfim. Em São Paulo, construiu-se sobre os rios e canalizou-se os rios, mas esse arquiteto disse que construiria sobre o rio Sena, porque embaixo do rio Sena, porque o rio Sena pertence ao Estado. Então, para construir livremente, ao mesmo tempo, estradas e equipamentos. E Paul Virilio e Claude Parrot tinham essa ideia da circulação habitável, ou seja, poderíamos andar livremente na cidade, atravessar habitações e, principalmente, finalmente, eles queriam fazer a síntese entre a cidade horizontal, tradicional horizontal, e a cidade vertical dos arranha-céus, criando essas toalhas oblíquas onde as pessoas poderiam andar e habitar. Eram vias de circulação e passagens, uma ideia que foi desenvolvida, essa ideia de circulação habitável. Então, falamos dos situacionistas, um situacionista que é Constant, a Nova Babilônia, ele via também uma população nômade habitar em infraestruturas. Então, são os 3 grandes temas que são mostrados nessa imagem. A ideia de habitar no céu, de morar no céu. A ideia de morar na terra, em cima da terra. A ideia de ter balcões, de ter que se estendem, ou edifícios que se estendem de forma horizontal, ou, enfim, uma circulação habitável. E a minha exposição será nos questionarmos. Então, o que aconteceu com essas 3 grandes ideias? O fato de que esses edifícios que podem crescer na horizontal e o fato que, efetivamente, eles podem se abrir para o céu e se enterrar, ficar debaixo da terra, entrar embaixo do solo. E a circulação das pessoas sejam espaços muito mais compartilhados do que são hoje. Porque hoje, se constatarmos, é verdade, bom, há pessoas que moram nas cidades, que estão num apartamento e não tem estritamente nenhuma relação com o céu, nem com o solo, nem com o teto pode ser ocupado, mas também não é, e escadas, a circulação não podemos quase encontrar com as pessoas, e as varandas são, em geral, muito pouco exploradas, os terraços. Então, todos esses elementos, o terraço, o telhado, é isso, a cave, né? É isso que faz a conectividade. O que o professor Igor disse foi muito bonito a partir do Jean-Paul Sartre, um local fechado, um lugar fechado. Então, se qualquer projeto é impossível, é porque justamente o espaço é totalmente definido, totalmente delimitado. Então, esse espaço é preciso que ele seja aberto e refletir sobre a conectividade das habitações. Isso permite que se abram esses espaços. E, sobretudo, eu acho que os grandes dramas do mundo contemporâneo é essa ausência na habitação de uma relação direta com o solo, ou uma relação direta com o céu. Então, nos gregos, uma habitação era, de fato, abrir-se para os céus e também ter um acesso à terra, pelo menos para enterrar os mortos. Hoje é uma coisa que não existe mais. Então, é aí que eu gostaria de refletir com vocês. Além disso, nas grandes cidades hoje, percebemos que os espaços
Há muitos espaços no subsolo, muitos estacionamentos no subsolo, e esses estacionamentos, eles tendem a ser totalmente subexplorados, e torna-se praticamente impossível nas grandes cidades circular de carro. Então, há um potencial enorme para ocupar esses estacionamentos subterrâneos, para achar um uso para eles. A minha exposição vai se decompor em 4 tempos. O primeiro é, nós vivemos em extensões, em fachadas, em terraços, e essa é uma imagem dos anos 60, 70, um projeto de um arquiteto utopista, na tendência do Paul Verriot. Ele tinha proposto cápsulas, onde as pessoas poderiam sair da fachada do seu prédio, do seu apartamento. Então, são espaços como se fosse uma hérnia que sai para fora da carapaça muscular e que vão para o exterior, vão para fora. Ele tinha previsto, portanto, esse tipo de extensão. E é uma coisa também que podemos encontrar também hoje, por exemplo, aqui é um projeto utópico de Sébastien Rinquer, um arquiteto francês, que é de ocupar de forma desigual essa estrutura de construção que sustenta um muro para ter extensões, apartamentos e varandas. Ele fez um outro projeto, ele fez um cocum, como que é uma cápsula, né, que lembra o do arquiteto que vimos. Esse aqui está em madeira, uma madeira prensada, e é como um cocum, como onde você pode sair da sua caixa de tijolo para ir para fora nesse cocum, e nessa cápsula. Esse é um projeto de Edouard François. Esse é um projeto que está em Montpellier, e a ideia dele é ter essas extensões. Os apartamentos para moradia. Não é uma moradia social, mas são edifícios simples, e a maior parte desses apartamentos vão se beneficiar de extensões que vão tirar a intimidade do apartamento e vão colocá-lo para o exterior e provocar, como vocês dois disseram antes, vai haver esse desequilíbrio, uma abertura, uma fissura, para fazer com que esses apartamentos não tenham nenhuma qualidade em si, mas eles têm uma, assim, extremamente forte, graças justamente a essa extensão e a este desequilíbrio. Aqui é o projeto, um projeto bem banal, e como tiramos peças totalmente abertas, que são quartos, né, dormitórios totalmente abertos para fora. Então, e quando foi feita a inauguração, esse espaço que são tirados para fora, puxados para fora. A parte interna é puxada para fora. Então, hoje, as árvores já cresceram, e essa fusão entre o parque plantado e o espaço interno das habitações. Um outro exemplo, sempre a questão aqui das varandas. Pensar nessa varanda, o que pode ser uma varanda exatamente, e tentar, principalmente, nos limites da regulamentação e nos limites dos condomínios, né, privados, como fazer para
como vocês notaram muito bem, esse espaço aí das varandas, como ele pode ser transformado? E são moradias que podem se modificar. Vamos ver que há algumas varandas que foram definidas pelo arquiteto, mas que podem transformar, ser transformadas em locais, locais de habitação sem danificar o resto da residência. Aqui se abrem sobre um parque, e vocês veem na fachada, tem todo um sistema de pilotis e que permite alimentar aqui o sistema de águas e também regar o jardim. Então, para esse espaço vegetal, aqui, essas caixas cobertas, né, de vegetação, essas varandas podem ser, portanto, transformadas em um quarto, um local adicional da casa, ou ser simplesmente uma varanda. Aqui, essas varandas em Montpellier, um arquiteto japonês, o Su Fujimoto, ele multiplicou as varandas e fez superfícies de varandas que são quase tão importantes quanto as superfícies de moradia. O que me surpreendeu sempre é que na França, quando você compra um apartamento, você não paga a superfície da varanda. O apartamento tem 1 metro construído de varanda, mas a superfície da varanda é dada, ela vem a mais, ela não é considerada como metro quadrado do imóvel. Então, apreciei muito o fato que vocês disseram sobre essa doação, sobre essa oferenda. Então, esses espaços que são ofertados, portanto, aos habitantes, são espaços, como eles são dados, ofertados, são espaços potenciais. E vemos as escadas que ligam as varandas, porque há apartamentos duplex, e os apartamentos duplex correspondem a varandas, portanto, duplex, e, de fato, tem todo um jogo, essas varandas metálicas presas à fachada, e também as pérgolas, que abrigam esses espaços e protegem da luz. E todos esses elementos são superpostos para justamente fazer com que, quando se está na sua varanda, você tenha a possibilidade de interpelar os seus vizinhos, de falar com seus vizinhos. Bom, essa exposição também eu fiz, essa apresentação para vocês, como todo mundo, todos nós fomos impactados pelo confinamento, né, o fato de não podermos sair de casa, e uma vez que estamos confinados, ir para a varanda assume um significado totalmente diferente, porque vemos os vizinhos, por exemplo, que não vemos mais nas ruas, podemos falar com os vizinhos, e, sobretudo, a varanda permite que se pertença a um espaço comunitário, de alguma forma. É um espaço onde podemos dialogar, conversar, um espaço também para se proteger, porque há jardineiras que permitem que a pessoa não seja... ela pode se proteger também, e um espaço, ao mesmo tempo, social, que por fora dos apartamentos privados e dos apartamentos fechados. Então, essas varandas, as jardineiras que se interpõem ao olhar e, como sempre, a possibilidade de chamar o seu vizinho, falar com ele, e a possibilidade também de ter 2 modos de vida, um pouco como a avaliação sazonal. Por exemplo, no inverno todo mundo se junta em salas em comum, e no verão todo mundo se dispersa na paisagem. É o inverso agora, no verão todo mundo fica na varanda, se junta na varanda, e pode ter uma vida em comum, e no inverno a pessoa volta a ficar dentro do seu apartamento, sozinha. Então, entramos, saímos, nos escondemos, somos vistos, e há sempre este espaço.
quando estamos do lado de dentro, são varandas que têm 30, 40 metros quadrados. Então, sentimos essa aproximação. Estamos aqui contemplando a varanda, mas tem um espaço potencial que é gerado pela grande superfície deste espaço. Então, podemos viver na varanda, podemos morar na varanda, podemos imaginar que esta varanda é um espaço potencial que se abre e que permite, como vocês disseram antes de mim, permite maximizar a abertura da habitação para fora, para o lado de fora. E essa é uma coisa que vemos muito bem que existe um movimento hoje. Na França, e o seu exemplo agora há pouco, entendemos que podemos, de fato, investir nessas varandas e que a varanda é um espaço justamente potencial. Um outro exemplo é investir nos telhados, nos tetos. Essa aqui é Ron Heron, são cápsulas, caravanas, né, trailers que se colocam em cima de uma infraestrutura e algo muito contemporâneo, de 2005, ainda o Sébastien Rinkel, que tinha proposto e que construiu, de fato, uma instalação em cima de um telhado, uma instalação extremamente leve, feita de estruturas metálicas muito leves, e aqui um teto de policarbonato, aqui uma telha de policarbonato. Ela não ficou muito tempo exposta, ela ficou algumas semanas, mas ao mesmo tempo foi realmente uma experiência total de entrar ali, porque permitia, de fato, ter uma relação com o céu, com o vento, com as nuvens, mas que podemos ter também quando moramos numa casa no campo e que dificilmente podemos ter quando moramos num prédio na cidade de Paris. Então, aqui tinha que subir na escada e nessa pequena cabana, então tinha o vento, mas protegidos pelo policarbonato, mas estávamos confrontados a um elemento, ao céu. Un écran bleu comme ça qu'on a au-dessus de la tête, non. C'était vraiment donc un élément, un élément, donc le ciel c'est devenu un élément. Um elemento, o céu se tornou um elemento com vento, com chuva, com luz forte, ou, pelo contrário, cinzenta. E então, na cidade, esse confrontação com os elementos. Aqui, novamente, Edouard François, em Grenoble. Ele teve uma ideia, me parece, extremamente interessante. Em vez de fazer varandas, ele devia construir uma torre, ele construiu as varandas, os terraços assim, e era para marcar a rua. Ele preferiu tirar as varandas dos andares e colocá-las todas no telhado. Então, cada apartamento tem o seu balcão, o seu terraço no rooftop. E é uma grande varanda que se abre na paisagem e há um espaço sanitário, uma pequena cozinha. Isso permite que as pessoas que morem nesse prédio possam convidar os amigos no rooftop, no próprio terraço, ocupando o telhado e confrontar-se, como diz Rinkel, ser lançado lá em cima. E aí esquecemos totalmente que estamos em Grenoble. Aqui, vocês estão vendo, é uma cidade, um espaço urbano.
Então, é possível subir e nos terraços, e aí temos a vista de um grande conjunto de montanhas. Conseguir viver isso e ter uma relação com o céu. E o céu, em toda a sua violência, de certa forma, tal como um elemento natural. Vocês estão vendo ali os terraços sobrepostos, e existe um regulamento claro, mas os proprietários podem decorar o terraço como quiserem e, portanto, participam totalmente da arquitetura. O fundo do prédio a fachada é lisa. Ali nos apartamentos vemos grandes janelas e, em seguida, há essa abertura, essas plataformas altas que possibilitam aos moradores, pessoas que trabalham, funcionários de empresas, que à noite ou no fim de semana possam aproveitar a paisagem e ter uma relação com o céu. Essa relação com o céu falta nos prédios contemporâneos. Aqui vocês veem a janela, a planta, os terraços. São os terraços com esta vista maravilhosa para as montanhas e que não se vê a partir da rua. Depois ele continuou fazendo outro projeto em Asmières, e ainda esses terraços no telhado. Então, ali os moradores também podem fazer o que quiserem em seus terraços, podem vegetalizar, podem construir. Então, isso participa totalmente da arquitetura. O rooftop se torna o espaço de todas as apropriações possíveis. Bem, podemos também nos perguntar, será que viveremos no piso, no solo? Hoje em dia, por que não pensar melhor a respeito disso? Viver no chão, no piso, porque o habitat existe um habitat que não está sendo utilizado. Então, será possível viver ali? Guillotier é um arquiteto dos anos 60 e que imaginou viver numa falésia. Nessa época, esta época era dominada pela catástrofe nuclear, a ideia da guerra mundial, os blocos oriental e ocidental. Então, pensava-se nesse tipo de arquitetura. Hoje em dia, com a pandemia, poderíamos repensar o subsolo, não para utilizá-lo como estradas, mas para imaginar que esses prédios possam ter um espaço no seu subsolo e os ocupantes dos prédios possam descer no subsolo e ter uma relação com o solo, a mesma relação que tem com o céu, porque já esquecemos, mas a cidade do Renascimento, a cidade medieval, era uma cidade onde os subsolos eram os lugares onde se mantinham os alimentos, era também o lugar onde onde se colocava o lixo, os detritos. Isso nós esquecemos. Era como um humus no qual podia crescer
essa cidade medieval. Então, seria interessante refletir como hoje a cidade pode encontrar um uso para o subsolo e poder, então, lançar esses prédios com esta utilização. Aqui, o exemplo mais célebre do subsolo ocupado, a Biblioteca Beneke de Gordon Bunshaft, em Yale. Trata-se de um cubo de concreto fechado por finos painéis de mármore e que recebe um cubo de livros antigos, que lembram o cubo de livros antigos. Aqui, o espaço externo e todas as salas de leitura se encontram no subsolo, totalmente isoladas do barulho. A massa dos livros é visível, se encontram totalmente enquadradas, e as obras antigas são apresentadas como se fossem relíquias. E é claro que precisamos de calma para ler, então existe esse uso. Aqui, o pátio, a sala, com esses blocos de mármore que são translúcidos. E isso dá uma atmosfera particular. E poderia também falar da Biblioteca de Perrault, que também retoma esse princípio. As salas são subterrâneas, estão no subsolo. E retomando uma outra edificação de Dominique Perrault, hoje em dia ele é o arquiteto que mais se interessa pelo subsolo. Todos os seus projetos têm uma relação com o solo. Ele tenta reativar o solo, utilizá-lo e aproveitar todos os significados que podemos retirar do solo. Essa Cité de la Culture de Galice ainda não foi concluída, e o que eu acho interessante é aqui um simples prisma de vidro que sai do solo, e ali, nesse prisma, os espelhos são refletidos. E então, aqui deveria remeter à luz, mas o projeto não foi realizado. Esses espelhos, a ideia é que eles reenviassem as luzes, a luz nas salas. Tudo isso para utilizar cada vez menos a paisagem, não esconder a paisagem, usar ao máximo a edificação e proteger também todos os equipamentos desta Cité de la Culture de Galice, centro cultural. E aqui trata-se de uma casa de Fred Mateus Aires, é uma casa que está soterrada. Não há janelas, vocês estão vendo, há 4 pátios, e cada pátio ilumina um quarto. Os quartos são subterrâneos, apenas uma pequena parte aparece. Aqui podemos ver o pátio que dá para o quarto, e essa parte que emerge é reservada para a recepção. No primeiro andar, a sala de jantar e os quartos para convidados. Aqui podemos ver aqui os quartos, essa casa escavada no solo. Entra-se por aqui, pelo solo, ali a garagem, ali a entrada, e aí sobe-se em direção à parte comum, com o quarto de visitas. Agora eu gostaria de
abordar a questão da circulação vertical, tal como Paul Verriot e Claude Parent fizeram. Hoje em dia, as varandas muitas vezes são lugares que são abandonados, onde se deixa a geladeirinha que não funciona, e o subsolo é o lugar, é o porão, onde nunca se vai, e outros lugares que são os vãos das escadas que não são utilizados. Portanto, a ideia é de reativar os vãos das escadas, e essa reativação só é possível se considerarmos que o apartamento possa ter extensões, tanto para cima quanto para baixo, no telhado, no subsolo, nas varandas, reforçando assim toda a conéctica do apartamento, todas as interfaces. Vocês falaram muito a respeito de interface, limiar, soleira. De fato, nós habitamos no solo, portanto, nós moramos no limite. Então, a ideia é de ampliar esse uso. Aqui trata-se de uma edificação bastante recente de Dominique Perrault. É uma faculdade em Lausanne. São blocos funcionais. Aqui no campus, há uma ponte que faz a conexão entre o campus e toda essa parte universitária. E o interessante é que há salas, há escritórios, salas de estudos, salas de aulas, mas a maior parte do prédio é uma escada enorme onde as pessoas podem se encontrar, podem conversar, onde as pessoas podem trabalhar também, estudar em grupo. É como se tudo fosse invertido. Toda a organização espacial desse prédio universitário foi invertida. Não se trata mais da escada que leva para as salas, mas são as salas que levam à escada. Portanto, aliás, hoje nos prédios universitários, o que se faz muito hoje é a palavra-chave. Parece bobo dizer isso, mas usa-se a palavra serendipity, ou seja, que as pessoas possam ter esse encontro. A ministra da Pesquisa, durante a inauguração da Escola Normal Superior, dizia que o importante hoje é que os alunos e os professores possam se encontrar, possam conversar. E a escada é um dos lugares onde podemos nos encontrar. É claro que não podemos continuar usando ou colocando as escadas em espaços estreitos, fechados, não apenas nas universidades, mas também nas moradias, lugares em que as pessoas não se encontram mais. E aqui nós estamos vendo também elevadores que servem os blocos, os laboratórios, os escritórios e o centro, no centro essa gigantesca escadaria. Podemos ver aqui, as escadas se cruzam, vemos as pessoas ali estudando, vemos os espaços. E tudo foi feito para que as pessoas possam se encontrar, possam estar em contato, para que os alunos possam estar em contato uns com os outros. Isso é um elemento constante. Hoje eu poderia mostrar também a construção da Escola Normal Superior de Renzo Piano. Todo aquele prédio foi pensado ao redor de um gigantesco átrio e então a pessoa desce a escadaria e
chega aos laboratórios, os escritórios dos pesquisadores. Pois o grande problema hoje é que as pessoas precisam se encontrar e os grandes projetos universitários, tais como a inteligência artificial, não podem ser pensadas sozinho. É preciso que os pesquisadores façam um trabalho em conjunto. Então, tudo foi feito para que as pessoas possam se encontrar. Um outro exemplo, Fujimoto, novamente, um projeto que ele ganhou e que vai ser realizado, ele está ao lado da Escola Politécnica de Saclay. Essa escola politécnica, quando foi criada ali num parque e daí as coisas mudaram, porque precisavam de mais espaço. Essa construção é o anexo da escola, e trata-se aqui de um prédio aberto para os outros prédios universitários, aberto para a cidade. A cidade está ao redor dessa escola. E esse projeto ganhou justamente porque é aquele que expressava essa abertura com as escadas. Vimos aqui as escadas que saem do prédio e pode-se, por exemplo, subir um piso diretamente, a cerca de 20 escadas, em todos os sentidos. Todos os escritórios, todos os espaços podem se conectar diretamente, tanto com o átrio quanto com a parte externa, conectar-se com a cidade. Olhem essas escadarias que podem servir para ir se dirigir até a sala de aula, mas também para sentar, para fazer uma ligação, para comer uma coisinha, para conversar, para trabalhar, para que as pessoas possam se cruzar e conversar. Um outro exemplo, voltando a Édouard François, trata-se de um prédio da Rue des Vignoles, em Paris. É preciso observar o prédio à esquerda. Trata-se de eu acho que 3 ou 4 andares nesse prédio. 3 andares de apartamentos, e cada escada leva a um apartamento. E do outro lado, há outra escada que sobe e que leva aos apartamentos os quais não se pode alcançar com esta escada. As pessoas que moram aqui veem, então, os vizinhos subindo. Os que sobem numa escada veem os outros subindo na outra escada. Então, o importante é não necessariamente ver uma grande paisagem, mas é importante também ver os rostos dos vizinhos. E aqui vemos todo um dispositivo com esta finalidade. Trata-se de um habitat social, uma habitação social, e este pequeno enclave é um bom exemplo disso, da conectividade. Vemos aqui o sistema das escadas que levam para um grupo de apartamentos. Os apartamentos são reversíveis, ou seja, são moduláveis. 3 peças, cozinha, sala, quarto, e depois isso se inverte. Aqui a escada. Vimos as pessoas subindo. Aqui a cozinha, a sala e os quartos no fundo, e é possível ver as pessoas que estão descendo pela escada do lado oposto. Aqui toda a parte de plantas, vegetalização.
Os meus alunos de primeiro ano estão trabalhando nesse tema, onde viveremos amanhã. E farão trabalho a respeito de uma cidade, um bairro vertical. Aqui trata-se de uma aluna que fez esse projeto, uma habitação coletiva ao redor de um vão da escada. Esses vãos das escadas são utilizados. Os apartamentos são quase que inteiramente terraços. E no subsolo, todas as salas coletivas, e no telhado também há um espaço para a meditação. Eu vou passar o filme. Aqui, poder se ancorar no solo lembra as habitações medievais. Portanto, o subsolo não é um lugar para dejetos ou estocar materiais. São moradias que são praticamente terraços que podem se abrir e se fechar totalmente, e depois móveis de banheiro, de cozinha, é tudo colocado no piso, é tudo muito simples. E a escada totalmente aberta. Bom, aqui está subdimensionado, trata-se de uma aluna de primeiro ano, que tentou justamente expressar a ideia dela sem entrar nos detalhes. O apartamento, o terraço. Aqui, a escada para subir até o telhado. E aqui um espaço específico, um espaço para meditação, fazer yoga, ginástica, etc. Um outro exemplo de Richard, que fez uma espécie de escultura onde ele colocou cubos, uma estrutura onde ele colocou cubos, e esses cubos são os apartamentos. Vemos dois cubos, por exemplo, um quarto e uma sala, e há uma grande escada comum, que é também uma escada pública, que permite que os moradores possam retomando, então, permitir que os moradores se dirijam a seus quartos. Trata-se de uma grande escada. Bom, é claro que há salas enterradas com os espaços de coworking, e aqui uma grande escada que é para os apartamentos, de tal forma que esse pequeno prédio coletivo abriga justamente um coletivo e não apenas indivíduos isolados. O terraço, aqui um terraço técnico, ele poderia ter feito outra coisa, claro, mas a ideia como eu já disse no início, de pensar na parte de conectividade da habitação. O vão da escada, onde podem se encontrar os vizinhos, o porão, os moradores se inscrevem no solo. Existe aí quase que um reflexo primitivo, reptiliano. E o terraço, onde se abre, existe aquela abertura para a cidade. Muito obrigado.
Richard, merci. Votre exposition. Obrigado, Richard, pela sua apresentação. Eu gostaria de fazer um breve comentário em francês a partir de um exercício de associação livre da minha parte. Trata-se de uma apresentação que também aborda, entre outras questões, a noção de suplemento. Não sei se estou certo com essa ideia, mas é a ideia de um apêndice. Há lugares. Absolument. Tout ça, effectivement, c'est des suppléments. Sim, são suplementos, de fato. E retomando o texto de Derrida, é que colocar em questão a unidade, ou seja, a unidade não deve se constituir como unidade. Existe uma varanda, então, normalmente é constituído como uma unidade fechada, uma integridade fechada, mas a partir do momento em que há um terraço, uma escada, um telhado onde é possível ir, tudo isso se inscreve na lógica do suplemento, que vem então romper todas essas unidades. Concordo totalmente com a sua visão. Donc, c'est programmé. Quoi? Perdão? Non. Por favor, pode continuar. Est-ce que nous pouvons faire une petite pause et Podemos, então, talvez ter um pequeno intervalo? 10 minutes et après 10 minutos? nous pouvons faire la séance de clôture ou non? Em seguida, faremos a sessão de perguntas e respostas. É necessário fazer uma pausa ou podemos já partir para o debate? Eu gostaria de iniciar o debate, as perguntas e respostas, se for possível. D'accord. Certo. Eu gostaria... Bien, je vais parler en portugais. Vocês, Cris, Richard, e mesmo considerando a minha apresentação, vocês acham que aqui também é colocado a necessidade de um questionamento permanente do que a gente poderia entender como a dimensão ontoteleológica da arquitetura? Quer dizer, a ideia de que é necessário esse exercício permanente de interrogação dos sentidos, significados e finalidades dos lugares, sejam eles lugares na escala urbana da cidade, sejam eles lugares ligados à escala do edifício, sejam eles os elementos da arquitetura, como o Richard acabou de mostrar, né? Uma escada que talvez não seja uma escada no sentido ontológico e teleológico, né, que nós entendemos normalmente. A ideia de cobertura, de escada. Então, esse exercício de uma interpelação, uma interrogação, uma interpelação permanente dos significados, da finalidade, daquilo que já está dado, né? Eu achei bonito quando o Richard fala da serendipide, né? Da serendipide, essa ideia de que existem lugares que você descobre por acaso e se tornam lugares lugares do vínculo, lugares
que se tornam importantes para a construção desse porvir, né? Mas que acontece por acaso, são lugares que não estão dados, né? Não estão... há necessidade também dessa descoberta. Então, me parece que isso talvez seja uma coisa importante para a arquitetura e para o urbanismo. Eu não sei se me fiz claro nessa tentativa de uma costura entre as apresentações. Oui. Je veux bien dire quelque chose. Eu gostaria de dizer alguma coisa. Pour, Obrigada por esta ligação e obrigada pela conferência do Richard. Na minha opinião, eu acho que há especificamente, tudo que foi apresentado na escala dos edifícios, nas relações justamente com as varandas, na horizontal, no céu, com o solo, e eu achei que nos vínculos que existem, era a ideia de como na arquitetura, na escala do edifício, assim como na escala de qualquer lugar que seja, podemos dar possibilidades, dar margens de manobra para as pessoas que habitam, para que possamos dar qualidade nessas relações com o meio elemental, como o vento, o ar, o sol. E eu acho que, para mim, nas suas exposições, nas suas apresentações, eu achei, professor Igor, que você ressaltou muito as questões dos lugares que não eram destinados a determinadas práticas e que poderiam ser apropriados, que poderiam se abrir e que poderiam acolher e encontrar uma hospitalidade para possíveis práticas. E eu acho que na intervenção do Richard Escoffier, que eu apreciei muito, é ver até que ponto vamos ir além da caixa fechada para reabrir possibilidades entre o dentro e o fora, e não simplesmente estar fechado. Então, existe essa ideia de em que medida, através da arquitetura, através dos locais, os impossíveis são possíveis. Então, essa questão da possibilidade que me parecia essencial. Eu também gostei muito da intervenção do professor Igor. Por exemplo, no local fechado, no huis clos, é o local fechado, né? Então, esse local fechado, é preciso abri-lo e questioná-lo, talvez utilizando esse suplemento e acrescentando outros espaços e desenvolvendo a conexão desses edifícios para colocar ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas que morem ali sejam mais diretamente associadas. Por exemplo, uma varanda muda tudo, a partir do momento que acontece alguma coisa, as pessoas participam, então temos essa sensação vertiginosa de estarmos em conexão com o evento que vai acontecer, muito mais do que se estamos fechados dentro de um apartamento, por exemplo. Então, encontrar os seus vizinhos é essencial. Saber como vão as pessoas. Por exemplo, no meu prédio, se tem pessoas que morrem, eu nem fico sabendo, é muito difícil. Os espaços são extremamente reduzidos. Então, nos apartamentos, quando pegamos, por exemplo, as escadas para ir numa varanda, há mais chances de encontrarmos os vizinhos. Então, isso é essencial, poder
descer as escadas, subir as escadas e ir no porão, ou ir no estacionamento onde não tem carros, ou tocar bateria, ou tocar guitarra elétrica no porão, ou fazer reuniões, porque em todas as enquetes que foram feitas depois do Covid, a resposta sempre era: falta espaço, não temos espaço suficiente, não temos os meios, e a pressão imobiliária é muito grande. E, como vocês disseram muito bem, por uma lógica do suplemento, e vai explodir, então, a caixa na qual estamos inseridos. Isso é muito importante. É fazer explodir a caixa. Eu acho que nas suas duas intervenções, que foram completamente diferentes, porque uma são locais que são... os usos vão se apropriar, vão transformar, e são arquitetos que... Eu acho que o elo comum, magnífico, são esses dispositivos de interconexão. São como conseguimos colocar em relação, como os próprios habitantes vão ocupar locais e criar essas partilhas, uma qualidade de vida juntos. E eu acho, Richard, o que você nos apresentou, todo esse trabalho para mostrar, sim, podemos colocar em relação, podemos sair desse local fechado que nos fecha. Diante disso, uma outra coisa que me ocorreu agora, tentando também estabelecer uma ligação com a filosofia, o Derrida, ele sempre colocou, de certa forma, como uma denúncia ou como uma crítica, né, esse apego da razão por aquilo que precisa ser sistêmico, e o sistêmico como algo fechado, como algo que forma um sistema, forma um todo, algo que é totalizador e totalizante, né? E ele dizia que nesse exercício da razão, a gente tenta reprimir aquilo que não é sistêmico, né? Parece que a coisa precisa ser sistêmica para ter validade, como se fosse um sistema fechado. E eu não sei, me parece que aqui, claro que de diferentes maneiras, a gente tem mostrado que aquilo que transborda um sistema fechado, aquilo que vem para nós, às vezes como apêndice, né, como algo a mais, né, nesse sistema, nessa unidade, nesse todo fechado, parece que reside aí a possibilidade desse porvir, de uma transformação, de um devir. Então, é aquilo que excede o que é considerado sistêmico, o que é considerado fechado, o que é considerado como um todo, né? Então, de alguma maneira, é um poder do transbordamento, o poder daquilo que vai além dos limites, né, dados. Me pareceu também que é uma questão que poderia ser pensada, e que vem a partir dessa crítica que o Derrida faz, né, em relação à razão, ao exercício do logos, né, onde há esse recalque, onde a gente reprime aquilo que não tem a visão como se a gente precisasse ter sempre essa visão do todo. Mas o que é o todo, né? O que é essa unidade, o que é esse algo total, ou onde a gente almeja essa totalização, né?
E aí aparecem esses exercícios na arquitetura que mostram que o transbordamento, né, criam zonas dessas serendípides, zonas que ser descobertas, ser pensadas de outra maneira, ser utilizadas, podem ser uma possibilidade, um anúncio de um porvir, de um devir social, de um porvir urbano. Não sei se também eu me fiz claro nesse raciocínio. En tout cas, pour moi, tout à fait. Em todo caso, para mim, sim, eu entendi. Eu acho que essa ideia de finalmente buscar possibilidades que não fazem um sistema, porque o sistema não é fechado em si mesmo. E eu acho que é interessante ver todo esse trabalho para sair de um sistema fechado e transbordar, que seria muito regulado, e para abrir, então, outras possibilidades. Então, eu acho que essa relação entre os arquitetos que nos são apresentados, por exemplo, por Rossard, vão totalmente nesse sentido. Eu acho que há um outro caminho que não mencionamos tanto, é tudo o que foi mencionado sobre a fratura, sobre o machucado, o ferimento, porque é um outro dispositivo ainda. Eu acho que se olharmos, por exemplo, movimentos populares na França, por exemplo, com algumas regiões, eles optaram por se instalar em locais criticados no ponto de vista da qualidade arquitetônica, mas eles se instalaram ali e nessas rotundas, nessas rotatórias, e fabricaram um canto, um recanto, algo que vai interromper um sistema, que vai interpelar um sistema, que vai perturbar o sistema. Eu acho que há todo um trabalho a ser feito sobre o que perturba de fato, o que vai, não apenas o que vai possibilitar, mas no que a perturbação vai poder nos ajudar a abrir novos possíveis, novas possibilidades. Eu acho que a dúvida, as lutas também que podem ser feitas aqui em outros lugares, vemos isso em muitos locais. Vemos isso na França, tem muitas zonas a serem defendidas sobre a ocupação das ruas. Vemos emergências surgirem. Eu acho que é extremamente interessante ver como a arquitetura abre o seu sistema através de dispositivos, de interface entre o dentro e o fora. Mas eu acho que é muito interessante também prestarmos atenção a todas as emergências, tudo que surge a partir das práticas, que vem das ruas, que vem dessas rotundas, e de todos os dispositivos de novas formas de comunidades, e que buscam novas formas de viver junto, de conviver. Cris, você está falando dos gilets jaunes, né, dos coletes amarelos, né? Sim, os coletes amarelos tiveram um papel de perturbação extremamente importante. Então, eles perturbaram, eles fizeram uma grande perturbação, portanto, tem as contribuições dos arquitetos que, de certa forma, exploram novas possibilidades, como, por exemplo, o que vimos com o que o Richard Escoffier apresentou, mas eu acho que também existe atualmente. Vemos em muitos lugares do mundo emergências, surgimentos de manifestações populares que desejam e que provocam feridas, rachaduras em um sistema capitalista. Ou totalitaire.
ou totalitário. Et ça vient de Isso vem ce public, en das fait. forças públicas, vem dos cidadãos que vivem de fato. É também muito importante pegar essas duas forças e ver como elas podem se encontrar. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que Sim, eu concordo totalmente. Basta ver o que acontece nas favelas. la ville, à partir de Eles conseguem reinventar a cidade. Reinventar também a cidade a partir à la fois ao mesmo tempo, intimidades e espaços que não eram destinados àquilo. Então, essa capacidade de desviar os objetivos. E é isso que é fascinante, portanto, espaços inabitados, porque a rotunda é inabitável, é um local no meio de ruas, então fazer dali um espaço habitável é um feito que deve ser observado, e é muito importante de fazer uma habitação a partir de uma rotatória. Então, esses movimentos, como os coletes amarelos, são muito importantes, porque hoje em dia, esse tipo de ocupação, isso mostra todo um vernáculo contra o poder, e podemos encontrar relações com o que acontece. Ele pode entrar em correspondência com as manifestações arquitetônicas. Eu sempre apreciei o trabalho da Paula Bernstein-Jacques. Ela fez o trabalho nas favelas do Rio de Janeiro, e ela comparou também a estética das favelas com outras estéticas. Eu acho isso muito interessante. O que você disse sobre os coletes amarelos, que tornam uma rotatória no meio da rua habitável. E um pedido, por exemplo, quando é atendido um pedido e é feito um local que se torna habitável. Encontrar um dispositivo arquitetônico para fazer com que pessoas que estavam antes todas isoladas umas das outras, e havia uma cultura de isolamento, então tem que romper com essa cultura. E hoje torna-se essencial nas universidades, para que todo mundo contribua com todo mundo e que as disciplinas encontrem transversalidades. É evidente que hoje um indivíduo não pode ter a totalidade do saber, como era no Renascimento. É preciso compartilhar esse conhecimento. As pessoas precisam trocar ideias. E eu vou ficar por aqui, mas eu acho que os coletes vermelhos nos interpelaram muito, porque ao se instalarem nas rotundas, nesses locais inabitáveis, eles fizeram desses locais lugares de convívio, de hospitalidade, e todos aqueles que iam para aquelas rotundas, eles testemunharam, e foram publicados 2, 3 livros a respeito, mas as pessoas que participavam daquela rotunda diziam que iam buscar naqueles lugares a hospitalidade, a fraternidade, o compartilhar, e combater aquele isolamento, aquela solidão desesperadora que exauria, que esgotava elas. Então, eles iam se reenergizar naqueles locais. Então, eles buscavam um calor humano que eles não tinham em sua vida comum, como a maior parte dos seres humanos no mundo contemporâneo. Então, é uma lição muito interessante para todos nós perguntarmos como favorecer esses locais de encontro com os elementos,
com os outros, como os locais podem ser o suporte de novos encontros. E para voltar às correspondências e às apropriações dos locais, do ponto de vista arquitetônico, basta ver o que foi feito com a Praça da República em Paris, que eliminou todos os jardins, que fez um trabalho de nivelamento para ter um solo totalmente liso, e tinha a presença ainda... então, eles quiseram fazer um espaço liso, achatado, onde tudo era possível. Então, teve uma vontade arquitetônica e também o surgimento de manifestações que puderam ocorrer na Praça da República, na Place de la République. E conseguiram, por um lado, fazer isso, mas às vezes há encontros entre o trabalho arquitetônico e o surgimento de manifestações. Me parece também, diante dessas falas, primeiro, quando a Cris fala sobre os gilets jaunes, os coletes amarelos e a rotonda e a hospitalidade que se constrói ali, essa hospitalidade, a gente precisa entender, então, que o exercício da hospitalidade não é um exercício, não é algo filantrópico ou algo dado, né, pelo Estado, mas implica numa construção, né, implica num exercício, e talvez num exercício permanente e um exercício difícil, né? Essa hospitalidade, ela não é fácil e não pode ser vista como também simples oferta, simples doação, voltando um pouco à discussão inicial, né, do colóquio. Essa hospitalidade, né, Derrida chama atenção para isso. Essa hospitalidade é um exercício que demanda talvez seja um exercício permanente entre aquele que chega, né, e ocupa e aquele que recebe. Então, esse momento em que os gilets jaunes, os coletes amarelos descobrem esse território, né, há um exercício difícil ali de ocupação, né? Não é sem resistência, há uma resistência, né? E é a partir disso que começa a se construir uma noção ali, me parece, de coletividade, então, por trás disso, a ideia de que a hospitalidade é algo que não, de forma alguma, pode ser visto como um exercício de generosidade apenas. Existe uma dificuldade por trás, muitas vezes, um exercício que é conflituoso, que envolve luta, né, onde não sei, me parece que até o próprio exercício da hospitalidade, né, que não se constitui naquele momento plenamente, né, que vai continuar, né, ele é um próprio mecanismo do porvir. Ele é algo que se abre, né, que se abre a um outro que a gente ainda não sabe o que é. A gente ainda não tem, e não precisa saber, mas é importante que haja essa abertura, né, que haja essa abertura a uma outra coisa, né. Talvez esses lugares desconhecidos sobre os quais nós estamos falando, pouco conhecidos ou lugares não dados, seja na cidade, na arquitetura, essa zona não conhecida, essa zona de desconhecimento e de estranhamento, talvez ela seja, sim, uma zona importante para esse futuro, para esse porvir. Né? Não sei, também uma reflexão. A hospitalidade acaba sendo um exercício excessivo, né, porque ele não se enquadra, ele é alguma coisa que anuncia, né, um outro.
e sobre o qual a gente não tem domínio nesse momento, né? Absolument. Qui ne fait pas système. Absolutamente. Eu vejo que o Antenor quer falar. Oui, en fait, je veux lire. Ah oui, Sim, eu je peux parler gostaria en de portugais, en fait. falar. Posso falar em português. Eu vou ler aqui não é bem uma pergunta, mas é um depoimento de Nathalie Rachid Batista. Ela diz: gostaria de agradecer as 3 palestras, foram muito inspiradoras. Precisaria de ver e rever algumas vezes para continuar refletindo e pensando. Muito bonita a ideia, acredito colocada pelos 3, do embaralhamento ou porosidade entre interno e externo e do lugar como abertura ao outro, ao que perturba. Não tenho uma pergunta exata, precisaria de mais tempo para isso, apenas agradecer o dia e as 3 exposições, mais uma vez, inspiradoras. Merci. Obrigada. Eu posso continuar, inclusive. Pode Mais uma? Antenor, eu estou vendo uma pergunta da Eunice, me parece que eu já coloquei de alguma maneira a mim, pelo menos o que eu acho sobre a serendipidade e a hospitalidade, mas você poderia fazer essa pergunta aos colegas, à Cris e ao Richard. Então, vamos lá. Serendipidade, hospitalidade, a urbanidade são possíveis na metrópole que sofre a violência do grande gesto infraestrutural, da desigualdade e da fragmentação? É uma pergunta. Richard, est-ce que tu veux répondre? Richard, você quer responder? Sim, posso responder. É um pouco o que eu fiz na minha apresentação. Existem estratégias La fragmentation, que podem levar à fragmentação, à atomização. donc sur revaloriser donc Podem revalorizar a ótica da habitação. de surface, c'est pas la peine de Não é preciso solicitar mais superfícies, mais espaços. Podemos fazer com que, très bien dit, pardon. como você disse muito bem, de fato, conseguir questionar através de uma lógica essa unidade fechada, onde querem designar uma residência e, como foi dito, como foi repetido, fazer com que justamente haja machucados, fraturas que possam abrir esses espaços e que possam ser estabelecidas conexões reais e que tentar fazer com que haja uma relação física com, ao mesmo tempo, os elementos naturais e as cidades e as outras pessoas. Oui. Aussi par rapport à cette question des métropoles. Sim, também com relação a essa pergunta das metrópoles, eu vejo que na Europa está se questionando a metropolização. O que se constatou é que, em vários casos, há um reforço da exclusão. Portanto, é preciso levar muito a sério essas formas de estabelecimentos humanos, porque, na realidade, temos de trabalhar tanto na escala do edifício, dos lugares onde vamos morar, criar nossos filhos e nos relacionar com os outros, quanto falar a respeito do tamanho, das dimensões do estabelecimento humano. Tentar ver em que medida podemos ir
na verdade, chegar a um desvio que traz muita desigualdade, muita exclusão. Sabemos que em Paris, por exemplo, é cada vez mais difícil morar no coração de Paris, no centro de Paris, se não tivermos os recursos. Então, as pessoas estão morando cada vez mais em prédios distantes, habitações populares distantes do centro. Então, é preciso trabalhar em todas as escalas para requalificar as condições de vida de todos, seja na escala do edifício, do prédio, quanto na escala da metrópole, da grande cidade, ou cidades de tamanho médio. Na França, há todo um movimento de revalorização das pequenas e médias cidades para dar a elas uma outra escala e para pôr em relação as pessoas. Essa conética de colocar em relação, ela se estabelece em todas as escalas. É preciso trabalhar na questão do tamanho da cidade, da forma da cidade. Isso é muito importante. Temos a experiência de que certas formas de metropolização reforçaram muito a pobreza, a miséria, a violência. Portanto, concordo totalmente com essas observações. É preciso trabalhar novamente o tamanho, as dimensões e a forma dos estabelecimentos humanos. Isso também está ligado à parte de arquitetos e filósofos, arquitetura e filosofia. Cris, sobre sua apresentação, mudando um pouquinho o foco, eu gostei muito quando você fala do revisitar, a ideia de olhar de novo, esse exercício de repensar, pensar novamente, rever e relembrar, como exercício de um porvir. Eu acho que num tempo, e aí eu voltaria ao Byung-Chul Han, num tempo onde parece que não é mais permitido a gente não saber, tudo precisa ser sabido, né? Precisa ser, e como as teletecnologias trazem esse saber, né? Não há o tempo da elaboração, nessa sociedade do cansaço e da transparência absoluta colocada pelo Byung-Chul Han, essa ideia da gente revisitar e reler e ver de novo, né, até como um exercício do renascimento, né, daquilo que virá, me parece muito importante considerando os dias de hoje. Né, dá um tempo para que o pensamento pense, né, e não aquele pensamento que já é pensado e dado para nós como algo, né, como uma ilusão de que nós estejamos pensando com aquilo que nos é ofertado, né, pelas teletecnologias. Então, essa ideia de voltar a ver, voltar a ler, reler de novo, porque ainda existe algo desconhecido, ainda existe algo a ser pensado, mesmo naquilo que parece já estar dominado, já estar compreendido, né? Essa reabertura a ideia implica na ideia de um renascimento, né? Um exercício também de renascimento. Não sei, o que você acha sobre isso? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un mot très important. Je pense que la question de renaître. Concordo. Penso que a questão de renascer é renascer para o que nos foi dado, nossa herança, nosso legado, mas trata-se também de um renascimento de
outra coisa, de algo que é desconhecido, o que ainda não está aqui. Para mim, é fundamental e tenho aprendido muito trabalhando na arquitetura a partir do fato de rever os dispositivos. O que seria uma cidadezinha vertical, por exemplo? Estamos acostumados com cidadezinhas horizontais. Portanto, a partir desse dispositivo, quais seriam as novas formas que podemos fazer renascer? Essa questão do renascimento se coloca para cada um de nós, porque certamente, como Beckett disse, existe um esgotamento dos possíveis, um esgotamento das pessoas, dos indivíduos, algo que corresponde à nossa época, algo que vai destruir. Existe um individualismo, claro, mas ao mesmo tempo a destruição e, de certa forma, é preciso renascer em relação a si próprio, e isso só se dá através do encontro com os outros, o encontro com os elementos, o solo, o céu, o vento, os deslocamentos. Esse renascimento é a busca de um renascimento em comum. E é por esta razão penso que em nossas 3 apresentações percebe-se bem a preocupação, cada um à sua maneira, de levar em consideração o fato de poder estar juntos, poder compartilhar, poder fazer renascer esse compartilhamento. E num programa de pesquisas para o qual eu fui convidada, está sendo feito um trabalho sobre formas de comunidades que são implantadas de todos os tipos. Podem ser comunidades anárquicas, religiosas, agrícolas, artísticas. Vemos, então, uma busca de laços, de vínculos, lugares onde vínculos de qualidade possam se estabelecer entre os outros seres humanos, mas também entre as outras formas de vida. Busca-se, então, dar uma atenção a todas as formas de vida, vida animal, particularmente, mas e não simplesmente a preocupação com relação aos seres humanos. Trata-se de reencontrar um novo mundo que, de certa forma, vai renascer para certas formas em comum que serão possíveis. Portanto, é muito importante. Realmente teremos que reinventar, reabrir, não apagando o que já houve, mas tentando recriar laços comuns através da arquitetura, através da arte, da política, pela amizade, por muitas coisas. Penso que esse novo mundo será um mundo empático e político, claro. Tudo isso está a caminho. A dúvida, os sistemas estão em crise profunda. Portanto, a dúvida se instalou e a perturbação também, o distúrbio também. Ou seja, agir sem estar em sistema, agir também na proximidade. Eu gostaria também, para concluir hoje, eu gostaria de insistir no que me pareceu muito forte nas 2 apresentações, a do Igor e a do Richard, a importância de se colocar em contato as pessoas, aproximar as pessoas em lugares que podem ser interculturais, podem ser interstícios, podem ser novas arquiteturas, onde as pessoas se aproximam, são aproximadas através do céu, do vento, do solo, e aí existe essa conexão entre corpo e alma
E essa relação com a nova proximidade é profundamente ética, estética e política. Muito obrigado, Chris. Eu não teria nada a acrescentar ao que você disse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Há outras perguntas? Chris, Richard, Chris, Richard, uma vez mais, gostaria de agradecê-los por ter aceito o convite. Estou muito feliz, fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Tivemos uma discussão muito importante, tanto para mim, penso que para todos. Muito obrigada, agradeço muitíssimo. Muito obrigada, foi um enorme prazer, uma grande honra. E obrigada por ter tido a energia e de ter conseguido fazer um encontro tão bom. Muito obrigada. Esse encontro foi perfeitamente organizado, tudo funcionou muito bem, apesar da grande distância física entre nós. Agradeço também às intérpretes que nos ajudou a compreender perfeitamente o que foi dito pelo Igor, e uma vez mais agradeço, aliás, parabéns pela organização e agradeço pelo convite. Fiquei realmente emocionado por ter participado. Eu também. Gostaria também de agradecer muito ao Antenor, às intérpretes, a Clary, a Leslie, a Gilvanete, que também fez parte da organização, ao apoio da Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, e foi uma jornada especial hoje. E eu espero reencontrar vocês, Richard e Chris, em janeiro, para que a gente continue conversando. Muito obrigado, foi especial. Merci beaucoup. Merci, c'est pour nous aussi. Merci. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, até. Tchau. Au revoir. Au revoir. Tchau.